Bem, toda a gente me ouve, certo? Pronto, muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui a fazer um compasso de espera para fazermos a transmissão em streaming via Facebook, mas pelos vistos estamos com dificuldades em termos de rede e como tal não vale a pena estarmos a insistir, porque pelos vistos tecnicamente é impossível. Portanto, vamos fazer a gravação habitual e depois fica disponível para toda a gente assistir. Dito isto, muito obrigado a todos que estão aqui. Lá em casa não vamos ter, só para visualização depois posterior. Agradecer também aqui à coletividade de Adoseiros receber-nos aqui para termos esta possibilidade de estarmos aqui de uma forma descentralizada aquilo que é habitual em nós a discutir os interesses habituais do nosso Conselho, com questões que habitualmente são trazidas aqui, dar a possibilidade também ao público aqui presente de solicitar esclarecimentos, comentários, aquilo que for conveniente nesta, que é uma vontade sempre, temos aqui uma democracia participativa sempre muito próxima. Agradecer também aqui aos presidentes da Junta que estão aqui presentes, está a Maria, está aqui o Pedro também, não sei se está mais algum presidente de Junta, só estou a ver a eles, portanto a Ranhó e Santiago, também aqui ao Executivo Municipal, os colegas também agradecer a presença, aos técnicos do município que estão aqui também ao arquiteto Renato Batalha, também ao chefe da FRH, Dr. Bruno Nágua também, Presidente da Assembleia Municipal, que também está aqui connosco, muito obrigado pela presença, também a Gustavo Eiffel, mais uma vez está aqui a ajudar-nos, desta feita não na transmissão, mas na gravação, para ter uma qualidade que também possibilite também depois ser visualizada comodamente em casa e ficarem também os nossos municípios esclarecidos quanto a estes assuntos. Penso que não me estou a esquecer de ninguém, portanto, se me esquecer, pois eu acrescento. Do ponto de vista formal, temos aqui a tomada de posse também, em termos de membros do Conselho Municipal de Segurança da modalidade alargada, o representante da ASSIS, o Sr. João Paulo Ferreira Range, que eu pedi-lhe que viesse aqui assinar, fica já despachado. Pode ficar até ao fim, mas se calhar despachávamos já isto. Posso ler? Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Adoseiros, 15 de junho de 2026. Eu só vou pedir uma caneta. Obrigado também. Muito bem, temos então esta parte já ultrapassada também. Agradecer também aqui ao Sr. Filipe Bento, que está aqui a substituir também a vereadora Carla Munhoz, que se encontra ausente também. Agradecer-lhe também aqui a disponibilidade. E agora dar-vos a palavra em termos de público aqui presente. Tem a possibilidade de colocar as vossas questões. Peço que só que, mesmo que a gente se conheça, é natural que a gente se conheça, que se identifiquem para questões da ata e que vão ali ao púlpito colocar a questão para ficar a gravação bem feita. Força. Maria, depois a Joana. Acho que a Maria foi a primeira, mas de qualquer maneira identifiquem-se que é para depois ficar. Maria Pereira, Presidente de Junta de Santiago dos Velhos. Isto não faz mal, só para gravar. Boa noite. Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento o restante Executivo, os presentes, o Presidente da Junta da Ranhó, o Presidente da Assembleia, o público aqui presente e, em especial, também a Joana Narciso, na sua pessoa, os restantes elementos da sociedade. Agradecer também a disponibilidade aqui da sociedade para nos reunirmos aqui hoje. No passado, dia 2 de junho, tivemos aqui também numa reunião descentralizada, numa reunião de junta descentralizada, pela primeira vez fizemos aqui e conseguimos, ou pudemos conversar um pouco com vocês e com alguma população que apareceu e debater ou
partilhar algumas inquietações que temos, e por isso trago aqui também para o Executivo da Câmara nos conseguir dar algum ponto da situação, e por isso gostaria de começar por que conseguimos ver hoje, a falta de rede móvel e a não transmissão desta sessão lá em casa, e gostava de questionar, considerando esta falta de cobertura da rede móvel e o acesso à internet nesta localidade, nesta e noutras, também foi possível, ou também aconteceu esta situação na reunião descentralizada em Camontes, qual é que tem sido aqui ou se tem havido algumas diligências por parte do Executivo da Câmara para fazer alguma pressão sobre as outras entidades competentes e tentar que este problema seja resolvido. Relembro, Sr. Presidente, que também no seu programa eleitoral falou-nos num concurso público europeu e na cedência depois de passagem dessas infraestruturas. Em que ponto de situação é que essa situação está e o que é que nos pode adiantar? Até porque consideramos que é um assunto importante, compromete também aqui algumas situações em caso de emergência e de pronto-socorro, não só as informações que podem ser tardias, mas aqui os serviços digitais terem aqui estes equívocos todos, mas esta parte mais de uma questão de segurança também é importante ter em consideração. Depois, ainda aqui em Aduzeiros, se o Executivo nos conseguia avançar com uma data mais específica da empresa que foi acordada para fazer a poda do pinheiro aqui da nossa escola de Aduzeiros, considerando que também é de extrema importância e pode causar alguns danos, ou para não causar mais danos no edifício, no próprio edifício da escola, mas também nos edifícios envolventes. Isso preocupa-nos, saber também o ponto de situação dessa situação. E depois, alargando aqui ou melhor, ainda neste ponto, relembro também que no passado dia 12 de junho, na passada sexta-feira, assinalou-se um ano que foi publicado no jornal O Mirante uma notícia sobre esta mesma escola e sobre a vontade de a transformar num núcleo museológico. Por isso questiono qual é o ponto de situação desses trabalhos internos que mencionam e na procura de apoios comunitários que estavam a fazer. E depois, alargando para o resto da freguesia, qual é o ponto de situação da Estrada da Contradinha, e aqui uma intervenção mais aprofundada, assim como o estado de situação da Estrada de Carvalho e da de Mourão, qual é que o ponto se já foi lançado os concursos de projeto de execução ou não, qual é o ponto de situação. E depois um ponto que nós também temos alguma preocupação é as passadeiras, a pintura ou a repintura das passadeiras pela freguesia toda. Eu própria já fui quase atropelada numa, portanto gostava de fazer aqui um forcingzinho, aqui reforçar esta nossa preocupação. E é tudo. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Joana. Boa noite a todos os presentes, entidades e restante população. Eu sou a Joana Narciso Pombo, a Presidente da Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural de Aduzeiros. Quero agradecer a vossa presença aqui. Queria informar-vos que estamos a meio das nossas festividades. Tivemos a nossa procissão, em conjunto com a Capela de São Sebastião, no dia 7 de junho. Tivemos também ontem um torneio de futsal no nosso campo. E queremos também convidar toda a população a vir aos restantes dias da festa, que será dia 19, 20 e 21 de junho, portanto o próximo fim de semana. Teremos baile, pamplona, animação infantil, tudo isto com petiscos, também teremos caminhada e no domingo o nosso almoço comemorativo dos 48 anos. Queria também dizer que ontem no nosso torneio, onde o Sr. Vereador André
também deu uns toques na bola. Estivemos no nosso campo e dizer também que a vedação do nosso campo está um bocadinho degradada e pedimos aqui apoio à Câmara Municipal neste aspecto para continuarmos a dar este bom espaço ao desporto. Perguntar também sobre o estatuto do dirigente associativo, uma vez que na altura das eleições, uma das propostas, uma das sugestões que demos aqui nesta sociedade, quando nos perguntavam qual a nossa sugestão, era o alargamento dos benefícios a todos os diretores, para além dos diretores, a todos os outros órgãos sociais, uma vez que o estatuto de dirigente associativo está apenas previsto para a direção. E sabemos que nesta sociedade, e não vou falar nas outras, mas sei que sim, muita gente trabalha aqui, não só os da direção, como também os da Assembleia, como também os do Conselho Fiscal. Trabalhamos todos, portanto acho que todos devemos ter acesso aos mesmos benefícios. Era também fazer esta questão e fico por aqui. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que, entretanto, queira colocar alguma questão do público aqui presente. Não havendo, então, vou dar início aqui então aos esclarecimentos, a começar pelo Sr. Presidente da Junta de Santiago. Relativamente à rede móvel, ela realmente é um problema, aliás é a segunda vez que temos esta situação relativamente à transmissão em streaming das nossas reuniões de Câmara, portanto nós também sentimos esta dificuldade, se a população sente, nós também, mais não seja quando fazemos estas tentativas de descentralização o mais alargada, em que também a parte do público online é muito importante, portanto estamos completamente, no fundo, alinhados relativamente a esta situação. O que é que já foi feito? Houve já há algum tempo uma reunião com a ANACOM, que é a entidade que, no fundo, tutela todas estas questões, que, sem cometer aqui grandes inconfidências, nos deu um bocadinho um feedback daquilo que é a sua própria impotência relativamente a esta situação, de não ter grande capacidade de ação, de influência, de pressão, do ponto de vista das operadoras, para depois fazerem face àquilo que é um investimento que é necessário e que, relativamente àquilo que são os territórios de menor densidade, de baixa densidade, ficam sempre aquém neste investimento. Portanto, foi esse um bocadinho aquilo que nos deu, em termos de sentir, a própria ANACOM. O que é que nós já fizemos? Fizemos aquilo que é o consequente com aquilo que foi anunciado, nomeadamente do ponto de vista do programa eleitoral, que foi as diligências relativamente àquilo que são as entidades, as operadoras, para fazermos esse encontro de vontades, fazendo face àquilo que é esta necessidade que é visível, sempre que estamos com estas reuniões isso acontece, mas quem vive aqui, isto é uma questão que é diária, que é cotidiana, que é paredes meias com aquilo que é a sua vida habitual. Já começaram as reuniões, nós enviámos esses ofícios, já tivemos essas reuniões, há aqui algumas necessidades relativamente àquilo que é a capacidade do ponto de vista económico, de rentabilização, e a palavra é simples, não é? De lucro para estas operadoras, portanto isto tem que ser rentável para elas, tal como eu vos disse durante aquilo que foi o período eleitoral e mantenho, nós estamos completamente disponíveis para abdicar daquilo que tudo que sejam taxas necessárias inerentes a estas questões, nomeadamente dos direitos de passagem, para nós não abdicamos de bom grado dessa receita se tivermos uma cobertura muito mais alargada do ponto de vista das telecomunicações. A MEO, portanto, já incitámos essa comunicação com eles, já temos reunião, são aqueles que à partida parecem mais propensos a esses investimentos. Agora, como devem calcular, tudo isto é muito moroso e é sempre, a resposta é sempre menos célere relativamente àquilo que é um anseio que já é antigo. Não é? Que já é antigo. Há a possibilidade de fazermos isso que estava previsto, que é a questão do concurso internacional, mas obviamente estamos a começar, há um cronograma com fases que também temos de ter em consideração, nomeadamente estes contactos institucionais com estas entidades que, se verem com bom grado, face àquilo que também é a disponibilidade do município para lhes
tornar mais aliciante esse investimento para avançarmos com isso. Senão temos que entrar depois por essa outra alternativa que já estava prevista. Portanto, resumindo e concluindo, as diligências estão a ser feitas, já começaram as reuniões, vão continuar e faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para resolver algo que é obviamente penalizador do ponto de vista das populações e estamos completamente alinhados. Relativamente à questão da escola de Adoseiros, o ponto de situação. O ponto de situação é que, Sr. Presidente, temos que também reunir, porque uma vez que tudo isto foi previsto, relativamente àquilo que era uma situação, relativamente ao outro executivo, não é? E também parece-me da mais elementar justiça, equidade e caráter democrático, agora nós também sentarmos e vermos se vamos realmente avançar. É claro que do ponto de vista dos investimentos, tudo isto está um bocadinho condicionado relativamente àquilo que são as últimas circunstâncias, que são do conhecimento geral, que é, temos aliás, hoje vamos ter aqui um empréstimo que vai nesse sentido, de reconstrução do Conselho, como sabem, portanto todos estes investimentos têm que ser um bocadinho reequacionados. Agora, para além dessa questão, aqui o que está em causa também é sentarmos e começarmos a perceber também se o que estava previsto, se o que foi aqui apresentado até para a população continua a fazer sentido, se é aquilo, e articularmos com a própria Junta para não fazermos as coisas unilateralmente, e o Executivo é diferente, portanto acho que é completamente democrático fazermos esse encontro de vontades também. Portanto, é isso que está aqui em causa. Depois, vi aqui a questão do Pinheiro. A indicação que tenho é que a questão está já contextualizada, por assim dizer. A entidade que vai fazer, que é o Fabiano Mendes, já começou em Adebaço e, portanto, nessa sequência passará por aqui também. Portanto, essa situação, entretanto, será acautelada. Relativamente à questão da Estrada da Contradinha, eu percebo, mas como devem calcular, e o queixume mantém-se, não é? E hoje o que vamos aqui fazer é precisamente face àquilo que é uma incapacidade, e peço desculpa, mas tenho que continuar com o mesmo argumentário, que é, a verdade é que desde a última reunião, desde os últimos esclarecimentos que me foram solicitados relativamente àquilo que é o que é que existe do ponto de vista financeiro, já por parte da tutela, e continuamos na mesma. Portanto, continuamos na mesma. Aquilo que foi a garantia por parte da missão, da estrutura de missão, com o Dr. Paulo Fernandes e por parte do seu secretário de Estado, Silvério Regalado, de um compromisso com o município de um adiantamento, ou melhor, de um reforço de adiantamento. A verdade é que já passaram 15 dias desde a última reunião de Câmara, desde que falámos, e a verdade é que nada aconteceu. Portanto, eu teria todo o gosto em pôr a Estrada da Contradinha nesse investimento definitivo, mas a verdade é que eu continuo com os mesmos 580 mil euros que foram antecipados, por assim dizer, e que me vão dar o respaldo para lhe responder à pergunta seguinte, mas que não chegam nem, quer dizer, não chegam para nada relativamente àquilo que nós temos para fazer. E é por isso que, sem querer influenciar a discussão seguinte, que nos traz aqui, que se calhar não quero fazer juízos de valor, mas provavelmente, pelo menos para mim, é o ponto mais importante da ordem de trabalhos de hoje, que é um empréstimo. A verdade é que não conseguimos fazer face a todas estas necessidades. E tem que se fazer aqui uma avaliação criteriosa relativamente àquilo que são as situações mais prementes. Relativamente à Contradinha, o que nós fizemos foi tornar aquele troço transitável, foi o que fizemos, com uma intervenção que está longe de ser a definitiva, mas a verdade é que são tantas as situações a que temos que fazer face, e face àquilo, passa a redundância, que é a incapacidade de termos uma resposta do Governo Central. A Contradinha, neste momento, embora muito me custar essa resposta, nesta primeira fase não está prevista, infelizmente. E custa muito dar esta resposta, mas com 580 mil euros, que foi o adiantamento que tivemos por parte do Governo Central, como devem calcular, isso é, nesta fase, impossível.
O que não é impossível é aqui a questão da estrada, o troço da Carvalha, em que o que eu lhe posso dizer, e já é fruto desses 580 mil euros, já está hoje, a partir de hoje, no ar, o procedimento concursal para projeto de execução para fazermos essa intervenção. E essa não quer desvalorizar a contradinha, não me interpretem mal, mas quer dizer, vocês não estão no lugar, obviamente, mas temos que fazer uma avaliação e, estando no lugar, se calhar tinham que fazer essa avaliação com base daquilo que é a capacidade financeira que nós temos relativamente às muitas solicitações. Avança a estrada da Carvalha, já está no ar o procedimento, fica por uma fase posterior a contradinha. É assim que as coisas, infelizmente, têm que ser feitas. Relativamente à Mourão, o mesmo vai acontecer, portanto, a breve trecho já está o concurso a ser preparado, vai ficar no ar também e vamos avançar também com ele. Da mesma maneira que avançaremos com o Roci e São Miguel Arcanjo também em Cardosas, Roci das Cardosas também, que já estão nesta pipeline de investimentos de projetos de execução. Foi o que eu disse, estou a ser consequente com aquilo que já disse noutras reuniões de Câmara, que é, nesta fase, o que estamos a construir é um conjunto de projetos de execução e uma seleção muito difícil de ter, não é? Porque avançam uns em detrimento de outros, é a realidade, e depois fazer o investimento naquilo que são os troços que apresentam algumas dificuldades, nomeadamente aquele ali na zona da ajuda, por exemplo, temos que fazer esse investimento porque senão vem um inverno mais rigoroso e todo aquele investimento que foi lá feito, literalmente e não metaforicamente, vai pela água abaixo, não é? Literalmente, e pronto, é isso que estamos a fazer. Portanto, neste momento, o que já está no ar, Presidente, é a Carvalha. Esse é para avançar, que é para depois termos essa parte do projeto de execução, avançarmos com a execução propriamente dita. O mesmo se diga também com a de Mourão. Vamos avançar com o projeto de execução, está a ser elaborado, está com o arquiteto Renato Batalha, que pode confirmar tudo isto que eu estou a dizer, vai para o ar também, e depois fazemos o projeto de execução. O que é que eu vou fazer também? Aquilo que tenho feito muito, não é? Que é pressão sobre o Governo Central. E atenção, que nada contra as pessoas, tenho alta estima pelo Secretário de Estado Silvério Regalado, também foi autarca, ele sabe como é que estas coisas são, o Dr. Paulo Fernandes também, portanto esqueçamos a questão partidária, não é isso que está aqui em causa, não é isso que eu estou a dizer. Agora as coisas são morosas e para quem quer dar respostas é complicado, para quem precisa das respostas está sentado desse lado também é complicado. Todos vivemos cá, todos somos afetados por isto. Não haver aqui internet hoje, a reunião de Câmara está a ser com estes condicionalismos. Sempre que circulamos pelo território, todos nós somos afetados. Portanto, estamos todos do mesmo lado, estamos todos alinhados. Infelizmente, a capacidade financeira é a que é conhecida. Tem sido completamente transparente enquanto Presidente de Câmara convosco, portanto aquilo que eu vos tenho comunicado é aquilo que, como estão a ver, estou a ser coerente com aquilo que afirmei e que está a ser feito. Estou aqui a anunciar, a propósito da pergunta da Presidente de Santiago, já a Carvalha, a seguir vem a de Mourão. Estava a faltar à verdade se dissesse que já podemos ir já para a contadinha, porque não é possível. Infelizmente não é possível. Se o dinheirinho vier, sou o primeiro a vir aqui anunciar que vamos para lá logo na primeira oportunidade. Infelizmente, são muitas as dificuldades que temos, ficámos bastante carregados com desafios e do ponto de vista financeiro não ficámos agora ricos, muito pelo contrário, ficámos com encargos como nunca tivemos na história do nosso Conselho. Portanto, é o que é que enfrentar. Peço-vos imensa desculpa, não vos posso garantir que todas as intervenções sejam feitas em simultâneo, porque não estava a ser verdadeiro convosco, e é uma questão, está aqui um professor de matemática, o professor Pedro Mateus, é uma questão de fazer contas e perceber que não dá para tudo, infelizmente. Relativamente às passadeiras, nós não tínhamos essa informação, nem eu nem o Vice-Presidente, mas de qualquer maneira podemos fazer esse levantamento onde é que são os pontos essenciais, e é uma questão de verificarmos, porque obviamente estamos disponíveis para fazer face a isso, porque a segurança é uma prioridade para nós. Relativamente à Joana, o que está aqui em causa é a vedação, eu penso que sim, eu sou o vereador que esteve lá, não sei se a jogar, mas pelo menos a vontade também conta muito, não é? Portanto, esforçou-se, deve ter feito esse levantamento, e é uma questão também de se verificar, também não há de ser nada de outro mundo, também acho que conseguimos deixar aqui esse compromisso. A questão do Estatuto do Dirigente Associativo, nem de propósito, depois estivemos a falar nisso. E vamos avançar, portanto não caiu no esquecimento,
e vamos fazer isso, eventualmente com uma reunião mais alargada, porque a que fizemos aqui foi do ponto de vista mais partidário também, portanto, se calhar reunirmos de uma forma alargada também com outras coletividades, com outros dirigentes associativos, para fazer isto de uma forma em que os inputs sejam mais ricos, mais diversificados, e não só numa sessão que fizemos aqui ou outras, mas que foram muito partidárias, para ser suprapartidário, e temos aqui, no fundo, aquilo que é um feedback que depois nos dá respaldo para fazermos essa requalificação, no fundo, esse upgrade daquilo que é algo muito importante para o associativismo e que, tal como eu anunciei aqui nessa reunião, nessa sessão de esclarecimento, que é tentar transformar num instrumento que, no fundo, cria aqui alguma possibilidade de estimular o voluntariado e levar as pessoas também a ter aqui essa capacidade, no fundo, de também serem valorizadas, porque isto não paga nada, como é evidente, mas sentir-se também valorizadas naquilo que é um esforço que é diário. Aliás, sempre que começamos a reunião de Câmara, acabamos sempre a fazer aqui um histórico daquilo que aconteceu nos últimos 15 dias no nosso Conselho, e é sempre muito, muito rico, e isso é fruto quase na exclusividade, por aquilo que é o nosso tecido associativo. Portanto, haver aqui um estatuto de dirigente associativo mais moderno, mais robusto, mais capaz também de valorizar toda esta gente boa que no nosso Conselho vai mantendo este espírito de comunidade, eu acho que é fundamental. Portanto, não está esquecido. O Sr. Vereador e eu tivemos hoje, por acaso, a falar nisso, e é para avançar. Eu acho que ele poderá decidir, obviamente, mas a minha opinião é que temos que fazer isto de uma forma mais alargada, com muita gente, para termos aqui depois também uma compilação de documentários e de inputs que nos possam ir mais de encontro àquilo que é o necessário. E não estamos a decidir unilateralmente, um bocadinho sem aquilo que é ouvir as pessoas, que é o fundamental, e depois não ir de encontro àquilo que as pessoas pretendem ou necessitam. Portanto, é isso. Portanto, não está esquecido. Eu acho que não me esqueci de nada, depois não. Maria, não esqueci de nada. Ok. Pronto, daqui estamos. Não sei se há mais alguma questão ou alguém que, entretanto, já tendo o exemplo, os primeiros às vezes é o que custa mais, já tendo havendo 2 voluntários, ou 2 voluntárias, as mulheres estão à frente. Força. Tem só que se identificar para a ata e tem que ir ali. Eu sei que tem uma boa voz, mas... Ora, uma boa noite a todos. Uma palavra de gratidão por escolherem estar presente aqui nesta aldeia. Aquilo que eu ouvi e aquilo que foi divulgado através da nossa Presidente da Junta, e perante a resposta clara, e é assim que eu admiro as pessoas não encolherem-se, mas dizer a verdade e aquilo que sentem, e aquilo que podem fazer e aquilo que não podem fazer. Para mim foi muito gratificante aquilo que eu ouvi, porque a gente prometer uma coisa e depois não conseguir fazer, não cai bem, e aliás, a população pode não aceitar, mas quem fala assim, acho que é de louvar. Eu queria também aqui salientar, uma vez que se falou na escola, nesse beco sem saída, pela nossa Presidente, que tem sido uma lutadora perante a escola, e também ainda não foi aqui salientado, e ela tem conhecimento da fonte, da água, que é uma riqueza aqui para a nossa aldeia, que desperdiça-se diariamente. São 24 horas, uma bica a correr para um ribeiro, onde se poderia, que a gente, aquilo que a gente está a ver e pode acontecer, e tem acontecido ao longo dos anos, a falta de água. E essa água é muito, para mim, e penso por todos, muito rica em ser aproveitada. E ela corre para o ribeiro. Eu tirei fotografias
por acaso tirei fotografias, e não só na bica a correr, foi na parte do Ribeiro, onde a bica, uma hipótese, corre a 10% e no Ribeiro corre a 100%. Água que vai, que não é aproveitada. Eu queria só aqui pedir, através da nossa Presidente da Junta e também ao Executivo da Câmara Municipal, não se esquecesse, porque a água é uma grande riqueza. Muito obrigado a todos. Sr. António, muito obrigado pelos seus... Não sei se há mais alguém, entretanto. Não. Sr. António, muito obrigado pelos seus comentários. Eu acho que em política, dizer a verdade, acho que é, como na vida, em geral, acho que é o melhor do que estar a enganar as pessoas e depois, mais à frente, somos apanhados na nossa própria mentira. Portanto, não é a minha maneira de estar na vida e muito menos na política. Portanto, nunca desfaltarei à verdade, embora às vezes a verdade não seja tão aliciante, não seja tão bonita, porque nos dá uma realidade que é uma realidade nua e crua, que é não conseguir dar resposta a tudo. Mas de mim terão sempre isso, verdade e frontalidade, portanto, e estando à vossa frente não seria de outra maneira. Relativamente aqui à questão, aqui a questão da escola, que eu depois também quero falar com a Presidente, portanto, isto para quem, uns saberão o projeto, outros não saberão o projeto, portanto, aqui a ideia era fazer a ligação daquilo que, no fundo, é identitário, é o ADN desta zona aqui, que é a questão da água, que é a questão do pão, portanto, e ter ali um centro de interpretação que ligasse estas coisas, porque temos a cascata, temos o moinho, temos a água aqui, um pano de fundo. Portanto, havia aqui uma série de... uma espécie de um percurso que seria montado e ali seria o centro de interpretação. Como sabem, então bem melhor do que eu, que viram a infraestrutura degradar-se, a escola está em condições que, do ponto de vista até da segurança, são complicadas, como sabem. Portanto, e aquilo, o investimento que temos que fazer ali ainda é voltado. A ideia era depois ter aqui uma ligação também com as escolas, não só daqui a de Santiago, mas os miúdos terem aqui a capacidade de se deslocarem aqui e no fundo, era, de vez de fazer uma coisa desgarrada, que não tinha um tema que não tivesse aqui nada a ver com esta região, acabava-se por ter estas sinergias todas relativamente a essa identidade que é a panificação, a água, tudo isso que está aqui muito em cima da mesa para se fazer este projeto. É um projeto ambicioso, que realmente temos que voltar a falar nele. Ele estava enquadrado nativamente àquilo que eram os próprios, a própria possibilidade em termos de ITI. Isto foi tudo negociado na Comunidade Intermunicipal do Oeste, portanto as coisas continuam. Agora, o que nós temos aqui em causa, como devem calcular, nós podemos fazer as candidaturas, mas para fazermos as candidaturas, também numa fase inicial, mesmo depois haja fundos à frente, temos de ter o dinheiro. E com tudo estas necessidades, todas estas urgências que nós temos, em que um troço como da Contradinha não pode ser intervencionado, estes projetos que são um bocadinho maiores, mais avultados, têm que ser repensados. E é isso que eu também convido depois a Presidente, é nós assentarmos aqui num racional que possa ser passível de ser executado, e se queremos realmente trilhar este caminho e achar que este caminho é o melhor. Porque, como sabem, a escola, neste momento, está impraticável. Quer dizer, não sei há quanto tempo não entram lá, mas é complicado. Não é? Do ponto de vista estrutural, não tem segurança nenhuma, certo, arquiteto? Pelo menos eu não sou arquiteto nem engenheiro, mas eu acho que nem é preciso ser. Basta lá entrar. E quem já lá entrou sabe que eu não estou nem de perto nem de longe a exagerar. Portanto, aquilo é um investimento ainda avultado. Quer dizer, não sei se aquilo não é destruir e fazer outra vez. Ou se não é, deve andar muito perto disso. O que significa que temos que repensar esse projeto. Eu não digo que não seja feito, muito pelo contrário, porque acho que tem tudo a ver com esta freguesia, mas tem que ser repensado. E depois o Sr. António te fala aqui uma coisa que é muito importante, que é a questão da própria água. Nós falamos em crises dos combustíveis fósseis e pagamos isso todos os dias na nossa carteira, mas não nos podemos esquecer da água, porque a água é um bem escasso e tem que ser tido como isso mesmo, como um bem que tem que ser criteriosamente usado e depois aproveitado no máximo que consigamos. O seu comentário, o seu reparo é muito pertinente.
Sr. António, porque realmente isto não é água da rede pública, o que está ali em causa, como sabe, mas a verdade é que estamos a desbaratar, a desaproveitar um recurso que é estratégico, até do ponto de vista económico, podia estar a ser canalizado ou armazenado, de alguma maneira, para ser utilizado. Não é? Temos que pensar. Como deve calcular, não tenho agora aqui uma resposta para lhe dar, nem uma solução para lhe dar. O que lhe posso dizer é que sou sensível à sua questão, porque realmente a água é um bem muito importante e não passa só por fazer alquevas, não é? Passa também porque nestas situações temos essa capacidade de intervir e depois aproveitar um bem que é muito, muito importante. Portanto, fico aqui com a sua nota. Podemos fazer aqui uma discussão interna, ver o que é que se pode fazer. Não lhe sei dizer o que é que se pode fazer. Se calhar, com a vossa ajuda, também pode-se pensar aqui numa solução conjunta para ter aqui, mas agradeço-lhe muito o seu comentário. Dito isto, não sei se há mais. A Joana lembrou-se mais alguma coisa, faz favor. Da legalização deste espaço que está a decorrer e que nós iniciámos já há algum tempo e queríamos pedir para acelerarem o processo. Não sei se é da vossa responsabilidade, mas queríamos também pedir aqui algum apoio. O processo de legalização deste espaço, ok? Porque é uma coisa muito importante e já está a levar aqui algum tempo. Sei que estas coisas demoram tempo, mas dar aqui também um pedido de ajuda para conseguirmos concluir esta situação, ok? Obrigada. Claro que sim, no que nós possamos, todos estes processos de legalização são complicados. Nós temos feito esse esforço de legalização de uma série de situações que se arrastam há décadas, associações, depósitos de água, há uma série de situações que nós temos estado a acompanhar, que têm sido desafiantes. Está aqui também o Dr. Bruno Nágua, que sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, no que depender de nós temos todo o interesse em colaborar com situações como esta, claro que sim. Mas sim, é demorado. Infelizmente é demorado. Ora, mais comentários, mais questões? Não há? É? Pronto. Então, vamos então para o PAOD, para os pontos antes da ordem do dia. Começo eu antes de vos dar também a palavra. Dar aqui pontos de situação, alguns já dei relativamente à questão aqui das intempéries e os projetos de execução, que a Presidente Maria também já me colocou. Dizer que relativamente a obras, a obra aqui de Admorão, as coisas estão a correr bem, portanto está dentro daquilo que é a normalidade, portanto até agora não tem havido nenhuma situação que não tivesse. Eu até tenho medo de dizer estas coisas, mas está tudo a correr dentro da normalidade. Portanto, não é habitual, porque há sempre algum percalço. Estas situações têm alguma complexidade, nomeadamente que nós aquilo que encontramos do ponto de vista geotécnico e a questão da geologia aqui nem sempre é boa. É pedra sobre pedra. Na Carvalha tivemos essa situação, mas para já, sem querer agueirar, as coisas estão a correr dentro daquilo que é o normal. Portanto, já sabem que agora é o pó, depois a seguir vai a lama, já sabem que há sempre um custo a pagar, mas do ponto de vista daquilo que é o cronograma da obra, está a ser escrupulosamente cumprido, portanto, as coisas estão a correr dentro daquilo que era o expectável. A secção descentralizada e também a obra nas corredoras vão ter agora também início até ao final do mês de junho, portanto, boas notícias. A secção descentralizada já tem o visto também do Tribunal de Contas, portanto, está tudo avalizado. Corredoras também vai entrar em obra, portanto, boas notícias também para o Conselho com estas duas obras. A obra também da Ribeira das Figueiras também está a decorrer, portanto, dar-vos aqui também essa nota. Depois, dar-vos aqui também do ponto de vista do associativismo, já hoje falámos aqui a propósito do dirigente associativo, mas dar-vos aqui também a nota relativamente àquilo que foi o aniversário, são 137 anos daquilo que é uma das associações, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos, que muito nos orgulha, que fez mais um aniversário também, dar aqui também os parabéns e deixar o agradecimento por tudo o que faz, são os nossos soldados da paz. Foi uma cerimónia que também
tive a oportunidade de dar a medalha de serviços públicos também, e acho que todos estamos de acordo que é altamente merecido os nossos bombeiros pelo aquilo que fazem por todos nós no que diz respeito à nossa segurança. Depois também, no tempo que me deu a última reunião de Câmara, também aqui o aniversário da elevação da Ranhol à Vila, portanto não é só recordar o passado, mas também homenagear todos aqueles que contribuíram para este percurso e aqueles que continuam também a manter este espírito de comunidade e a contribuir para tudo isto. O balanço do mercado oitocentista, também deixar só aqui o agradecimento, depois o vereador também, eventualmente, penso que quererá pormenorizar, mas agradecer também a todos os que colaboraram, e foram muitos, não os vou mencionar porque me esqueci de alguém, depois ficam zangados comigo, mas dizer que correu tudo muito bem, foi muito participado, o recinto do certame cresceu, também mais participação, portanto estamos muito satisfeitos com o ambiente familiar habitual, não houve nenhum incidente, portanto do ponto de vista económico, do ponto de vista do negócio, nós falámos com todos os participantes e o feedback é bastante positivo, portanto está toda a gente de parabéns, muito obrigado e até para o ano, mas depois o vereador dar-vos um balanço mais pormenorizado. Tivemos também presentes na Feira Nacional da Agricultura, o que em termos de marketing territorial, a apresentação dos produtos endógenos e também a presença do nosso Conselho é muito importante. Houve um dia que nós também tivemos esse destaque, portanto é um certame muito, muito relevante, portanto acaba por ser também muito importante, num espaço que é da OVT Oeste Sim, portanto vai dando também este espaço e vai ganhando aqui um peso muito importante e dar-vos nota também disso. Relativamente a balanços, também dar-vos aqui informação, e ela acabou de chegar há algumas horas atrás, relativamente que foi algo que nós anunciámos também, que foi uma reunião com as infraestruturas de Portugal, que tinha sido anunciado, é algo que também que nos vão colocando, quando é que as obras vão começar, porque nós temos aqui, do ponto de vista das intempéries, temos três situações, quer dizer, temos os caminhos municipais, temos os caminhos rurais, melhor, temos as estradas municipais e temos as estradas nacionais. Portanto, são três desafios com responsabilidades distintas. Os caminhos rurais, mais responsabilidade das juntas, embora em articulação também com o município, obviamente. As municipais do município, as nacionais das infraestruturas de Portugal. Tivemos essa reunião. Já temos aqui um documento que, entretanto, vai ser divulgado relativamente àquilo que são as expectativas. As expectativas são de... Eles atribuem aqui, do ponto de vista da categorização, 3 fases. Uma fase de reação de emergência, em que, do ponto de vista do Conselho, temos aqui 3 situações. Uma segunda fase de restabelecimento das condições de exploração, em que temos uma situação, e uma fase 3 de reconstrução, que acaba por ser a mais onerosa e a mais complexa, de reconstrução da infraestrutura, que é 6 mais 1. Mais 1 porque é uma via que tem ligação com Vila Franca, embora tenha muito impacto na zona da freguesia das Cardosas, por onde o trânsito tem sido escoado, nomeadamente pelo Palmeiro. Portanto, é este que eles têm identificado. Portanto, estamos a falar de 248.2, nos diferentes quilómetros, 3.12, 3.57, 23.55, portanto já há aqui consignações, há previsões de resolução destas ocorrências no terceiro trimestre de 2026, isto na fase 1, nesta fase de trabalhos de reação à emergência, são aqueles que são mais urgentes e que eles vão já intervindo. Na conservação corretiva de pavimentos, temos aqui a 248 ao quilómetro 15.7 e ao quilómetro 25, portanto já há aqui um projeto em fase de revisão, com vista ao lançamento de procedimento, como nós também estamos a fazer, como começou hoje também o da Carvalha, e para concurso público, e depois prevê-se a consignação no quarto semestre de 2026 ao primeiro trimestre de 2027. Depois a fase 3, de reconstrução das vias, que é o mais complexo, estamos a falar na 115, propriamente dita, no quilómetro 65.4, no quilómetro 65.6, na 248, no 22.95, em termos de quilómetros, novamente no 115, no 67.7,
64, no 248, 26.4 e no 115, no quilómetro 65.4. Portanto, isto tudo, eu estou-vos a dar os quilómetros, mas isto, vocês conhecem, são os pontos que estão sinalizados e que nós temos estado aqui constantemente a falar. Portanto, há aqui já os projetos que estão a avançar. Isto tudo vai ser anunciado, nós vamos pôr isto também nas nossas redes sociais. Isto que eu estou aqui a seguir foi-me enviado ao fim do dia de hoje, portanto, foi pelas infraestruturas de Portugal, portanto, está validado. Nós temos reunião com o Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal e com a equipa técnica, portanto, é quem tem poder de decisão. Portanto, isto não é criar a expectativa e depois as coisas não se concretizarem. Portanto, está tudo identificado. Há umas partes que são mais complicadas do que outras, como devem calcular, nomeadamente na Nacional 115, porque aquilo que são as áreas afetadas ainda são bastante grandes e a complexidade também é muito grande. No quilómetro 64 há a possibilidade, eventualmente, de fazer ali a intervenção e depois de se conseguir pôr transitável, eventualmente também fazer ali um bypass e ficar transitável, portanto, é mais fácil. O 67, como devem calcular, é bastante grande e pode demorar mais tempo. Mas, de qualquer maneira, os troços estão todos identificados, eles vieram cá fazer as visitas, agora vieram fazer a reunião connosco, portanto, as coisas estão a avançar. São demoradas, como devem calcular, mas já há os projetos que estão a ser feitos, há uns que já estão feitos e é para começar a executar. Já estão no Carrasqueiro, por exemplo, a avançar em termos de intervenção e as coisas vão sendo concretizadas e vamos respondendo e articulando com eles. Pronto, é o ponto de situação relativamente também a essa reunião que eu vos tinha anunciado. Passo agora então a palavra aos meus colegas, Vice-Presidente Paulo Pinto, o vereador André Agostinho, vereador Ruth, vereador Joaquim Diniz, a Sónia e a só. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento os colegas do Executivo, um cumprimento também à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Santiago e membros do Executivo, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia de Santiago também, Presidente da Junta de Freguesia da Ranhó, colaboradores do município, à Escola Profissional Gustavo Eiffel e a todos os presentes, uma vez que lá em casa, também aos deputados municipais que estão presentes e uma vez que lá em casa hoje não é possível naturalmente assistirem a esta reunião de Câmara descentralizada. Gostava de abordar aqui 3 ou 4 temas. Um primeiro, dizer-vos que na sequência de vários e-mails, várias chamadas de atenção que o município recebeu relativamente à população de javalis, nomeadamente na sede concelho e numa zona muito localizada, na Fonte do Ouro e ali junto à piscina municipal, fomos colocando o ICNF e o seu departamento de Cinegética em conhecimento sempre nisto, nos e-mails que fomos enviando para a Associação de Caçadores da Ruda dos Vinhos e de Cardosas e também o próprio CEPNA, e mesmo fora da época venatória foi possível fazer uma batida aos javalis na passada quinta-feira, com muitas limitações, dia 11. As coisas não correram como esperávamos, porque há muitas crias neste momento, mas não foi possível chegar a grande parte delas. Provavelmente, ainda antes do início da nova época venatória, vai ter que se fazer um procedimento desta natureza novamente, para ver se conseguimos, pelo menos, afugentá-los das zonas das zonas habitacionais com mais população. Depois dizer-vos que uma notícia importante, numa perspectiva de digitalização de procedimentos e por maioria de razão de digitalização dos serviços municipais e do próprio território, hoje mesmo, depois de um período de testes, foi colocado no ar, está já em funcionamento, portanto, a plataforma para entrega de pedidos de informação prévia simples, pedidos de informação prévia e, naturalmente, pedidos de licenciamento e as respectivas junção de elementos, o que é manifestamente importante. Estou a falar de obras particulares,
para que avancemos para a digitalização completa e quando se atingir o estado estacionário, naturalmente o que vai acontecer é que outros elementos poderão também ser feitos todos via plataforma online, o que faz com que as pessoas não tenham necessidade de se deslocar aos serviços municipais e é extraordinariamente facilitador. Depois, dizer-vos também que hoje mesmo teve início uma prestação de serviços de limpeza e corte de bermas, digamos assim, no caso com o Nelson Coelho, e no caso, na freguesia da Ruda, nas Antas, toda a zona das Antas, Quinta da Serra, portanto, também a zona do Espojeiro, todas elas irão ser feitas, porque precisamos de um reforço numa altura do ano em que a vegetação cresce sobremaneira, nomeadamente nas vias mais apertadas, para que se possa transitar com toda a segurança. O nosso corta-mato está noutra zona, a fazer igualmente esse trabalho, mas é qualquer coisa que é efetivamente importante. A própria 115.4 vai ser toda feita desde o Casalinho até à Quinta do Paço, menos de outras vias. Depois, dizer-vos também que no próximo domingo vamos ter mais um Open Day do CRO, que é a possibilidade de, no Jardim Municipal, entre as 9 e as 12 horas, poder-se interagir, nomeadamente com canídeos, com animais que temos no CRO, numa perspectiva de promoção de adoção responsável. Inclusivamente, há a possibilidade das pessoas acolherem o animal em casa durante uns dias para ver se ele se adapta e, se assim for, estamos naturalmente a promover uma adoção responsável e isso é muito importante do ponto de vista da proteção e do bem-estar animal. Depois, gostava de dar os parabéns à Junta de Freguesia da Ruda por ocasião das festas de Santo António, com diversos eventos musicais para todos os gostos, com uma garraiada a favor dos bombeiros, com um sarau de ginástica acrobática pelo Oeste Clube de Ginástica, enfim, com a participação das associações no Jardim Municipal e, naturalmente, não menos importante, as marchas na Noite de Santo António de 12 para 13, numa grande atuação, e gostava muito de dar os parabéns, porque tive a oportunidade de estar presente, numa grande atuação do grupo, da marcha do Grupo Cénico do CRDA, que efetivamente teve uma intervenção que eu rotularia de brilhante e que vai ter oportunidade, quer de ir a Tomar, quer de ir à Lapa, no Cartacho, quer de ir a Alverca, quer a Santo Antão do Tchal. Parabéns, efetivamente, para eles, parabéns para a Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos pela organização. Não menos importante, as festas em honra de São Geraldo em Adebaço e, naturalmente, aqui com a organização da Associação de Adebaço, parabéns para eles, parabéns para quem insiste e ousa e continua a insistir para que se possa fazer acontecer, com pescaria e um serviço de restauração absolutamente exemplar e quem visita sabe que assim é, com diversos eventos musicais também, com a vacada, garraiada, como é habitual. Parabéns à Associação de Adebaço pelo trabalho que vem desenvolvendo e por uma vez mais, um ano mais, conseguir levar a efeito a festa anual em honra de São Geraldo. Obrigado. Sr. Vice-Presidente, André Agostinho. Olá, boa noite a todos. Gostaria aqui de dar os parabéns também à sociedade aqui de Adoseiros pela concretização das suas festas que estão a decorrer e sobretudo pelo torneio de futsal, onde tive o prazer também de jogar um jogo, uma partida. Portanto, é também esse espírito associativo e também de ligação com a Câmara Municipal que nós também gostamos de estar assim presentes e participar também nestes eventos junto da comunidade, porque é importante percebermos tanto um lado como o outro e aí também há aqui este compromisso também de nós olharmos pelo vosso campo e tudo farei também para estar mais em contacto convosco nesse sentido. Também de realçar aqui o Mercado Oitocentista, que foi uma edição também muito bem conseguida, não só ao nível da população que visitou o mercado, é um evento que tem vindo sempre em crescendo em termos de população, de visitantes, mas também em termos de bancas que acabam por se querer associar ao mercado oitocentista e também com um grande crescimento das associações e, sobretudo, que é isso que é importante, das próprias pessoas que moram na zona da Arruda mais velha, na Arruda Antiga, que abrem as portas das suas
casas, das suas oficinas, das suas adegas, também para se juntarem à festa. E é esse o espírito também do mercado oitocentista, que é envolver aquela comunidade local, das zonas e das ruelas mais antigas do nosso concelho, da nossa vila, neste caso de Arruda, para receberem assim em sua casa, através de comes e bebes, através da produção de vinho próprio que fazem, para receber todos os participantes do mercado oitocentista. Portanto, também um grande agradecimento a todos eles que abriram as portas das suas casas, bem como aos funcionários do município, não só do centro operacional, que permitem que todo o mercado esteja em condições de iluminação, de energia, de água, etc., com as suas bancas todas para a prática deste mercado, como também a todos os outros que ajudam na parte mais da articulação com os feirantes, com os artistas que acabam por atuar durante o mercado em Arruda. Portanto, a todos eles, o nosso muito obrigado e parabéns por mais um mercado oitocentista. Relativamente à parte desportiva, ainda durante o mercado oitocentista foi também um fim de semana importante na área do desporto, sobretudo para o Oeste Clube de Ginástica, que conseguiu nesse mesmo fim de semana em Coimbra apresentar-nos um campeão nacional, um par misto sénior elite, portanto estamos a falar aqui da primeira divisão da ginástica acrobática, em que o Bruno Ceiceiro e a Madalena Francisco foram campeões nacionais, portanto também eles, os nossos muitos parabéns. Nesse mesmo campeonato conseguimos um feito inédito, sobretudo para uma associação com 5 anos de prática desportiva no nosso concelho, com atletas que começaram no OCG, conseguiram o Gaspar Balsa e a Clara Matias um apuramento para o Campeonato do Mundo que decorrerá em Itália nos escalão de júniores, portanto também para o Gaspar e para a Clara os nossos parabéns. Ainda assim, neste campeonato, não menos importante, conseguiram também um pódio, o par sénior feminino, a Filipe Aldeia e a Maria Ribeiro, que foram campeãs nacionais, também com um segundo lugar e mais um pódio também para o Oeste Clube de Ginástica, em Coimbra. Ainda na parte desportiva, num outro ramo, no futsal, também é de salientar o trabalho que o URDA tem feito ao longo dos anos, e aqui sim é também importante este apoio que o município dá à formação do futebol, do futsal neste caso, e aqui nota-se claramente que há miúdos que começam a praticar o desporto nas suas coletividades, nos seus clubes da sua terra e que depois querem praticar e continuar, e aí temos o caso do Vasco Pinto, que se sagrou campeão nacional de júniores de futsal pelo Sport Lisboa e Benfica, assim como o Mateus Sousa, campeão nacional de sub-15 pelo Sporting Clube Portugal. E, portanto, é importante que os clubes percebam que podem ser uma porta de entrada, de abertura para um futuro promissor também destes jovens desportistas, e nós, município, queremos estar ao lado também das associações desportivas neste âmbito. Também de ressalvar uma arrodense que estuda no externato também no externato João Alberto Faria, que correu pelo Oeiras, mas que fez uma marca, a melhor marca nacional dos 1500 metros, dos 1500 obstáculos e dos 800 metros em sub-16, e que conseguiu assim ser campeã nacional em 1500 planos e em 1500 obstáculos. Portanto, a Catarina Lopes também está de parabéns, e também foi num dia de mercado oitocentista. Portanto, eu acho que temos que realizar o mercado oitocentista mais vezes ao longo do ano. Ainda nas associações e no desporto, Clube Recreativo Desportivo Arrudense, este fim de semana, conseguiram um apuramento, uma subida à 2ª Divisão Nacional do ténis de mesa, portanto em Coimbra, minto, Abrantes, creio eu, no play-off para a 2ª Divisão conseguiram ser apurados e vão disputar então a 2ª Divisão na próxima época. Também de ressalvar aqui a questão da Marta Ferreira, que foi selecionada para a seleção de basquetebol de Lisboa, da Associação de Lisboa. Portanto, também é a primeira vez que isso acontece no grupo de Arruda relativamente à modalidade do basquetebol, e também dar os parabéns ao CRDA pela organização da Carnaval Cup, onde o seu grupo de benjamins também se sagrou campeão desse torneio ontem no campo municipal de Arruda dos Vinhos. Portanto, o CRDA também está de parabéns nas suas diversas modalidades. Estamos aqui com um ano, diria se calhar, atípico naquilo que tem sido os outros anos até à data, e de facto neste período viemos aqui ver que há um resultado de há alguns anos, não é? Em que o trabalho tem sido feito por toda esta massa associativa, desde atletas, desde treinadores, dirigentes associativos, que tem que ser valorizada. E nesse sentido, vamos também homenagear não só estes atletas, mas também outros que se destacaram ao longo do ano nos Jogos do Concelho. Em setembro vai haver a cerimónia de abertura dos Jogos do Concelho, algo que não foi feito até à data nestes moldes, em que na noite de véspera que abre os Jogos do Concelho, vamos ter uma cerimónia onde vamos agraciar todos estes atletas, dirigentes, treinadores, porque eles também merecem ter o palco, merecem que as pessoas
tenham reconhecimento público e que os vejam e que tenham uma cara. Portanto, ao invés de no Caracol, como era feito essa atribuição dos prémios, que vai ser na próxima semana o Festival do Caracol, 27 e 28, esses prémios desportivos vão ter outra dimensão, abrindo os jogos do Conselho, e achamos nós, Executivo, que faz mais sentido e que dá outra dignidade aos próprios prémios, à própria modalidade desportiva e à prática desportiva do nosso Conselho. Ainda assim, lanço-vos o convite para estarem presentes dia 27 e 28 no Festival do Caracol e Encontro de Associações, onde vamos ter várias associações representadas, vai haver atividades musicais, onde elas vão se mostrar as atividades que estão a desenvolver e podemos provar os diferentes petiscos em torno do Caracol que elas nos vão oferecer, assim como temos, e as inscrições ainda estão abertas, para o Grande Prémio José Lourenço. Portanto, quem quiser fazer ou uma caminhada ou uma corrida, será muito bem-vindo no dia 27, em parceria com os Bruxos Runners. Portanto, viva o desporto também no nosso Conselho. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Miriam, por favor. Ora então, muito boa noite a todos. Para não nos alongarmos cumprimentos, na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Cecília Moleiro, minha vizinha, que aqui nos acompanha, cumprimento todos os presentes e aqueles também que estão em casa. Sr. Presidente, eu tinha aqui uma questão que o senhor já abordou, relativamente à questão das infraestruturas de Portugal, perceber o que é que tinha resultado da reunião que teve. Eu só fiquei aqui ainda com uma questão pendente, que eu também não sei se está munido dela ou se já teve tempo de ler o documento todo, uma vez que também o recebeu agora, que é o prazo, quando é que vão iniciar a obra ou não da Estrada Nacional 115, que afeta bastante a freguesia, sobretudo de Arranhó. Portanto, não sei se aí é mencionado ou não, ou se na reunião lhe deram alguma nota para quando o início da obra. Depois falou do projeto de execução do Troço da Carvalha. Eu aqui fiquei na dúvida. Os projetos de execução vêm à reunião de Câmara, certo? Portanto, é um procedimento concursal, já veio, não veio, vai vir, não vai? Pronto, para nós percebermos realmente o que é que está aqui em causa e qual é o ponto da situação. Depois queríamos saber também qual é o ponto da situação do relatório do LNEC, se já há novidades ou não, assim como do PDM, qual é o ponto de situação do LNEC. Depois, Sr. Presidente, nós temos verificado aqui ao longo dos últimos meses e desde de fevereiro que eu tenho estado em alguns eventos e é coincidente estas quase quedas derivadas às cadeiras. Aqui o nosso vereador Paulo Pinto põe sempre duas por questões de segurança. Eu acho que é melhor toda a gente passar a ter duas, porque isto tem sido um perigo constante. Aqui o arquiteto Renato Batalha dando um mote aqui à sala 2. Esta sala, já na noite do desfado, também teve assim uns episódios e tem sido recorrente. Isto é uma preocupação que nós temos, que isto tem a ver com questões de segurança. Ainda por cima, os mais idosos têm a tendência a ser mais pesados e estas cadeiras com o peso e com este chão não funcionam. Nós deixamos aqui o alerta para que a Câmara, se não está previsto, que preveja a substituição destas cadeiras, que talvez derivado ao uso e ao estado de conservação, colocam aqui em causa a segurança e pode causar algumas lesões, entretanto, aos nossos munícipes e a quem nos visita. Depois, não sei se o vereador, o vice-presidente Paulo Pinto pode aqui ajudar ou não, relativamente a esta questão dos javalis, que também é algo que também nos preocupa, se ainda está em vigor ou não um protocolo que existiu em tempos entre a Câmara Municipal e a Associação de Caçadores da Ruda dos Vinhos, que era um pouco para fazer face, digamos, a estas batidas aos javalis, e qual é o ponto da situação. E depois queria também dar aqui uma nota ao Sr. Vereador André Agostinho, que nós verificamos nas redes sociais todas estas congratulações e orgulhos que nos deixam os nossos atletas. Era perceber até que ponto a Câmara Municipal já está a trabalhar em algum tipo de estatuto de reconhecimento a estes atletas que levam o nome do Conselho aos pódios, e que tipo de enaltecimento e como é que nós podemos reconhecer o trabalho e o mérito destes atletas que nos deixam cheios de orgulho em todas as freguesias do nosso concelho. E é só. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Joaquim Diniz. Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Executivo e na sua pessoa cumprimento todos
todos os aqui presentes e em casa quando virem esta gravação. O Juntos por Arruda pretende assinalar mais uma edição do Mercado Oitocentista e gostaríamos de endereçar uma palavra de agradecimento a todos os participantes ativos, dos quais os funcionários do município, pelo seu empenho e dedicação, aos artesãos de Arruda e concelhos vizinhos que, ano após ano, vão enriquecendo o nosso evento já de tradição. Portanto, os artesãos também com o seu talento e autenticidade, as associações e instituições locais cuja participação valoriza e dinamiza o certame, e naturalmente também a todos os que estiveram presentes e que puderam usufruir de mais uma edição com sucesso. O mercado oitocentista já é um reflexo da capacidade da nossa comunidade para preservar e celebrar a sua história, promovendo simultaneamente o convívio e a cultura da identidade local. Gostaria também de colocar uma questão ao Sr. Presidente. Qual era o ponto de situação do investimento da Cena Fogo? Se já temos algum desenvolvimento em relação ao possível investidor e projeto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Sónia Reis. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos os presentes. Juntos por Arruda, gostaria de congratular a Junta de Freguesia da Arruda dos Vinhos por mais uma edição da Festa Popular do Santo António, onde podemos contar com 3 dias de muita animação, música, petiscos e várias demonstrações de animação. Congratular também a Associação Dado Baço por mais uma grandiosa festa anual em honra de São Geraldo, que desde os petiscos à animação estão todos de parabéns. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Sónia Tiago. Bem, relativamente aos comentários do vereador e vice-presidente Paulo Pinto, André Agostinho e agora a vereadora Sónia Tiago, penso que não há aqui propriamente questões. Agradeço os esclarecimentos e as informações que deixaram aqui, mas parece que não há aqui nenhum comentário adicional que seja exigido. Relativamente à vereadora Ruth Mirina, há aqui algumas questões. Começar pela 115, pronto, já vos dei aqui as informações mais genéricas da reunião com as Infraestruturas de Portugal. Dizer-vos também que eles não foram muito generosos com aquilo que foi a identificação de prazos, portanto foram mais no sentido de garantirem aqui um compromisso com o Conselho nestas intervenções, e como veem, são muitas, mas não foram foram muito conservadores naquilo que é a identificação de prazos. De qualquer maneira, no que diz respeito ao quilómetro 67, a consignação, o que está previsto, o que nos disseram, que é final de julho. Entre o quilómetro 64 a 66 há uma consulta preliminar para seguir para a contratação a partir de 29 de junho e depois a consignação para agosto, setembro. Pessoalmente, tenho alguma descrença e falei nisso porque realmente o mês de agosto não é pródigo em intervenções e em capacidade de execução do nosso país, que vai praticamente todo a banhos. Portanto, não sei se agosto será assim uma garantia tão boa quanto isso. Mas, de qualquer maneira, as balizas temporais são estas. Relativamente ao NEC, não houve mais nenhum desenvolvimento, porque ainda são vários relatórios que têm que ser executados, portanto, quero crer que estão a ser executados. De qualquer maneira, na quinta-feira eu estarei presente num evento onde também serei orador, onde estarão muitas entidades e aliás o próprio evento vai ser dinamizado e foi organizado pelo LNEC,
onde estarão as diferentes entidades também, e do ponto de vista do UNEC propriamente dito, penso que será um bom sítio para também colocarmos ali algumas questões de uma forma formal e informal, porque estaremos todos reunidos e a falar precisamente de todas estas questões. Portanto, vou aproveitar, como devem calcular, para fazer alguma pressão e também ter ali algum tipo de esclarecimento. Respondendo diretamente à pergunta, neste momento não há informações adicionais. Relativamente ao PDM, está aqui também o arquiteto Renato Batalha, depois se houver algum esclarecimento adicional que seja necessário, mas estamos em processo de encerramento nesta fase, que tem sido articulada com a CCDR. Também tem havido reuniões em termos de PROT, também. A última foi recentemente no Cartaz, que também tem aqui uma influência muito grande do ponto de vista da gestão territorial, da organização e gestão territorial. Do ponto de vista aqui do nosso trabalho, ele está nesta fase a chegar ao fim, vai ser encerrado. E, entretanto, tal como foi anunciado, vai ser aberto o inquérito público para as pessoas se manifestarem. No meu atendimento também tenho dado essas informações. Alguma situação que queiram identificar, queiram sinalizar, será durante este período do inquérito público. Depois, esta informação será toda encaminhada para a CCDR, nós avaliamos, fazemos chegar e depois há a validação final, com deferimento ou indeferimento por parte da CCDR, e estamos em crer, eu e o arquiteto, que, não sei, lá para outubro, ou coisa que o valha, outubro, novembro, estas coisas estejam mais ou menos finalizadas, do que ouço novamente, tendo a mesma perspectiva de que tive já aqui durante a noite de hoje, de verdade e frontalidade. Não me parece que haja grandes aumentos e aquilo que eu ouço nestas sessões é sempre no fundo, de estabilização de perímetros e uma situação ou outra ser alterada. Há aqui algumas situações, me lembro dos leitos de cheia em Arruda, que era uma situação completamente quase anedótica, para ser suave o meu comentário, e que serão alteradas, mas não esperem grandes alterações e grandes incrementos do ponto de vista dos perímetros, porque não é essa a tendência que nós temos visto nestas reuniões, muito sinceramente. É mais no sentido desses perímetros serem consolidados. É mais por aí. De qualquer maneira, não quero nem fazer futurologia negativa, nem dar expectativas que depois não se vão concretizar. Mas a tendência nestas reuniões, nestes esclarecimentos todos, é muito nessa ideia de consolidação de perímetros. De qualquer maneira, respondendo à pergunta, o que estamos é nesta fase, já muito final. A seguir veio o inquérito público, todos estão aqui, isto depois nós vamos divulgar, o período desse inquérito público, e onde tem início, onde tem o término, e depois podem nos fazer chegar essa informação, que nós faremos chegar também à CCDR, LVT, e depois é fechar o processo. É isso. Também queremos ter aqui algum período também de esclarecimento em termos da população, o que é que está aqui em causa também, mas é isso que está aqui em causa. Relativamente às cadeiras, sim, é verdade, uns sofrem mais dessa questão do que outra. No fundo, temos que reavaliar qual é o estado em que se encontram e se a sua longevidade neste momento ainda pode ir mais um bocadinho além, ou se chegaram ao fim do ciclo de vida nas diferentes entidades, porque isto é um bocadinho transversal. Eu vejo esta situação acontecer também nos bombeiros, há uma série de entidades que têm, não sei se foram todas compradas em simultâneo, mas sim, temos que reavaliar e temos que ver o que é que se pode fazer, verdade. Relativamente à questão dos atletas, é uma situação que nós também temos falado e felizmente há problemas complicados e que nós preferimos não ter. As intempéries é um exemplo acabado, e depois há problemas que são bons, não é? A verdade é, como disse aqui o vereador André Agostinho, isto é um ano completamente atípico, porque temos aqui todo um conjunto de marcas do ponto de vista desportivo que não é comum no nosso concelho, mas começa a sobressair.
E isso é motivo de grande orgulho. O que é que nós podemos fazer? Nós já fizemos um bocadinho esse reconhecimento, embora com características que não vão bem de encontrar a pergunta, que é, do ponto de vista dos apoios ao desenvolvimento associativo, os próprios atletas serem um fator de ponderação e de pontuação relativamente ao que é esse apoio. Já foi um sinalizar dessa vontade. Agora estamos a falar de uma coisa diferente, e ainda bem que estamos a falar dela, que é como é que se ajuda estas pessoas. Também não quero ser inconfidente, mas ainda hoje estava a falar com um dirigente do Oeste Clube de Ginástica, porque estas pessoas agora têm que ser ajudadas relativamente àquilo que é um patrocínio, ou fazemos aqui alguma coisa para as levar a estes sítios para competirem, e para competirem com condições. E isto tudo é oneroso. Isto tudo é oneroso. Portanto, é uma pergunta pertinente, é um problema bom que temos que pensar dentro daquilo que são as nossas limitações também orçamentais e que são conhecidas. A questão da alteração do regulamento ao apoio ao desenvolvimento associativo já foi um sinal que demos. Temos que ir mais além e temos que pensar um bocadinho nisto, sendo que realmente as nossas limitações financeiras também não dão para fazer aqui uma coisa com uma grande escala, como é evidente. Não conseguimos ir para mais se estas marcas agora forem uma constante, e espero bem que sim, e nas diferentes modalidades, que isso também é muito interessante. Temos que fazer alguma coisa, mas agora sozinhos também não conseguimos fazer. Também há aqui um estímulo ao mecenato, e a conversa com a OCG também foi nesse sentido, que também pode ser feito, e nós também fazemos aqui essa mediação e esse diálogo também com as empresas, e temos aqui um papel também dinamizador, mas é uma questão importante que temos que realmente refletir sobre ela. Quanto à questão do vereador Joaquim Diniz, não tenho nenhuma informação adicional relativamente à questão da Cena Fogo. Vou reiniciar também o diálogo com quem pareceu na altura interessado e que também não me fez chegar nenhuma informação contrária, mas a verdade é que não houve nenhum retomar de negociações nem de diálogo desde a última situação que eu sinalizei aqui. Eu não sei se me esqueci de alguma coisa. É só para questionar, e talvez o arquiteto Renato possa ajudar mais, que é, eu julgo que na altura do PDM não estava em causa esta questão do Lapão, por exemplo. E se isso ainda vai a tempo de ser analisado e incluído para construções futuras, ou se o PDM, estando atualmente já nesta fase, se não pode ser mexido. Pronto. Se não puder ser mexido, acho que é preocupante, porque há uns anos atrás a nossa preocupação era com a mata, o Lapão, à data de hoje, tornou-se muito mais preocupante e colocando em causa a vida das pessoas e todos os seus bens e também a estrada municipal. Portanto, é perceber até que ponto isso vai ser incluído no PDM. Obrigada. Posso responder só à primeira parte, arquiteto, porque a conversa foi comigo. Duas respostas e ele depois dará eventualmente uma terceira. Portanto, há aqui uma cartografia de 2021 que já está esta zona na instabilidade dos vertentes. Essa é a resposta atual. Há outra resposta que ele não pode dar, que foi comigo. Qual é que foi? Foi quando veio o ministro Castro Almeida. Eu acho essa pergunta muito importante e eu próprio a coloquei. E disse, e fiz essa questão ao ministro, estávamos só nós os dois, por isso é que o arquiteto não ouviu, no carro, e eu perguntei-lhe, ok, tendo agora, estamos em processo de revisão de um PDM, que vem de 97 até hoje, mas a verdade é que temos toda uma situação completamente diferente. Uma estava sinalizada, a outra eventualmente ficou mais a nu. Há esta cartografia, muito bem, mas agora o que é que fazemos? Estamos em processo de revisão de PDMs, não só em Arruda, há outros casos como o nosso, e agora o que é que fazemos? Fazemos vista grossa a tudo isto e continuamos como se nada fosse, ou fazemos aqui uma pausa e fazemos uma reavaliação, e quais é que são as linhas vermelhas, e quais é que são as orientações, e quais é que são os timings. Não quero novamente ser inconfidente, citando, é uma excelente pergunta. Foi a resposta que eu tive, é uma excelente pergunta. E não tive resposta. Do ponto de vista daquilo que são as reuniões com a CCDR, e que vamos tendo, não há aqui nenhuma indicação para pararmos com o processo. A ideia é avançar. O
Portanto, é o que nós temos nesta situação. Temos aqui esse complemento de informação que será dado pelo NEC para a avaliação das áreas de implantação das habitações que foram afetadas e também faz aqui uma jurisprudência para tomadas de decisão posteriores. Umas já existem, outras serão eventualmente atualizadas, mas é este o enquadramento que temos. Mas, de qualquer maneira, eu passo a palavra ao arquiteto. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Uma conferência entre a CCDR, a APA e o ICNF para definir os pedidos de exclusão da REN e depois da RAN, tendo esse processo fechado, estão reunidas as condições para entrarmos em fase de inquérito público. Por isso esta reunião de 24, nós vamos estar presentes só a ouvir, mas vai ser determinante para fecharmos o processo de revisão. Dar outra nota, e o Sr. Presidente já falou sobre isso, a Carta de Instabilidade de Vertentes de 2021 está plasmada nesta revisão do PDM. E se nós olharmos para esta instabilidade de vertentes, vamos ver que as zonas que colapsaram, elas estão identificadas como zonas que não se podem construir. E na revisão do PDM, no regulamento, está previsto, nas zonas de instabilidade de vertentes, mesmo dentro de perímetros urbanos, vai estar interdita a construção. Pode ser feita ampliação nas construções existentes e, nesses casos, é necessário estudos geotécnicos e depois os técnicos vão, por microestacas, por estacaria, por estruturas ajustadas ao tipo de terreno, poderem construir. Construção nova não vamos permitir. A zona do Lapão é uma das zonas, como a zona da Mata, da Giasteira, que tem grandes manchas de instabilidade de vertentes. Isso não invalida, e para concluir, o processo nesta fase não pode ser alterado, ou seja, ele está fechado. Em fase de inquérito público pode haver estes incrementos do que é que aconteceu nas intempéries de janeiro e fevereiro e haver aqui alguns ajustes, mas contributos dos particulares, mas o processo está fechado e, na realidade, com base na Carta de Instabilidade de Vertentes, está definido os critérios onde se pode construir e onde não se pode construir. Está bem? Obrigado. Obrigado, arquitetos. Bem, penso que temos então todas as perguntas. Não sei se há mais alguma questão. Então, podemos passar à ordem do dia propriamente dita. O primeiro ponto que vem aqui é a ata da reunião ordinária de 1 de junho do corrente ano. Penso que todas as correções que foram feitas chegar, penso que nem houve. Portanto, estamos em condições de votar esta ata. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. O Filipe não se encontrar, obviamente. Está aprovado. O ponto 2 é referente à questão da venda de vinho a copo na loja de vinhos do Mercado Municipal. Portanto, o que vem aqui para aprovação é a fórmula propriamente de determinação dos preços, que está ali a ser agora projetada. Portanto, o preço do vinho a copo tem ali aquela fórmula que é, no fundo, o preço da garrafa, com essa divisão por 4 doses, portanto, convenciona-se que são 4 doses, mais depois o custo da recarga de Coravin para fazer face àquilo que é travar o processo de oxidação do próprio vinho, com uma divisão de 15 doses possíveis. Portanto, é aquela fórmula que está aqui em causa. Havia a solicitação por parte de quem ia ao mercadinho da Ruda, não havia vinho a copo, portanto vamos de encontro àquilo que são uma vontade dos nossos clientes e há aqui o que vem aqui para aprovação é precisamente a fórmula para estipular o preço. Não sei se tem alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto número 3, que vem aqui, é a contratação do empréstimo de longo prazo para financiamento de empreitadas de reconstrução e reparação de danos causados pelas intempéries de janeiro e fevereiro de 2026, no montante máximo de 3,8 milhões. Portanto, o que vem aqui é o pedido de autorização, é aprovar a proposta para depois remeter
à Assembleia Municipal. Portanto, o que vem aqui é esta autorização de contratação, neste caso, por parte da proposta apresentada pelo Banco Montepio. Não sei se há alguma questão. Vereadora Ruth, por favor. Senhor Presidente, uma vez que estamos a falar de 3,8 milhões de euros e ainda existem aqui algumas dúvidas relativamente a este investimento, gostaríamos de fazer aqui 3 ou 4 questões. Nomeadamente, que foi reportado publicamente os prejuízos na ordem dos 20 milhões de euros. Gostaríamos de saber se pode informar nesta reunião qual o montante de danos que já foi validado ou não pela CCDF. Peço desculpa ter que interromper, vereadora, mas o que vem aqui não tem enquadramento para essas perguntas. Mas eu vou fazê-las e o senhor não quiser não vai porque eu não vou autorizar. O que está aqui neste ponto não é uma questão de democracia, é uma questão de fazer jus àquilo que é o ponto. Essa discussão já foi feita em reunião, o que está aqui, e já foi feita essa discussão, foi identificada todo um conjunto de informação que foi disponibilizada aos Juntos por Arruda. Portanto, não estaríamos a prestar um bom serviço à população quando estamos a discutir a contratação do empréstimo do Banco Montepio e a senhora me está a perguntar pelos danos. Não é isso que está aqui em discussão. Isso já esteve, portanto eu não posso autorizar a pergunta. Tudo o que tenha a ver com a contratação deste empréstimo, estarei completamente disponível e está aqui também o Dr. Bruno Anágua para discutir. Tudo o que não tenha a ver com o empréstimo. Infelizmente, não é sério nem da sua parte nem da minha estar a fazer um tipo de discussão que não é enquadrável com o ponto. Portanto, isso eu não posso permitir. Tudo o que tenha a ver com este ponto, terei todo o gosto em esclarecer e o Dr. Bruno Anágua certamente que também o fará. Tudo o que não tenha a ver, eu peço que seja riscado de ata ou que não seja feita a pergunta porque desmerece todas estas pessoas que estão aqui, que estão à espera de que seja discutida a proposta do Montepio para irmos por diante com esta necessidade e não estamos a discutir algo que não nada tem a ver com isto. Dou-lhe novamente a palavra, como é evidente, peço-lhe que reflita sobre as perguntas que vai fazer, porque se não tiverem enquadramento, eu não vou permiti-las. Senhor Presidente, as perguntas que eu tenho para fazer são de interesse para a população. Se o senhor não me autorizar a fazer essas perguntas, não tenho nada a dizer. Isso é um comentário populista. O que eu lhe estou a dizer... Não é comentário populista. Não é um comentário... São questões para esclarecer a população e a nós mesmos. Vou repetir... Se o senhor não quer responder, não responde. Eu já respondi a todas essas perguntas e toda a informação que foi solicitada pelos Juntos por Arruda foi dada. Portanto, não é sério da sua parte, nem seria da minha, responder a questões que nada têm a ver com o ponto. O ponto, eu repito, contratação de empréstimo de longo prazo para financiamento de empreitadas de construção e reparação de danos causados pelas intempéries de janeiro e fevereiro de 2026, no montante máximo de 3,8 milhões. Pedido de autorização. É isto que está aqui em causa. Portanto, aprovar a presente proposta. Se me disser, olha, não concordo com a proposta do Montepio, vamos discutir isso. Estou completamente disponível. Tudo o resto, nada tem a ver com este ponto. Não há mais nenhuma questão? Presidente, o Sr. Presidente acabou de dizer que não era uma pessoa séria. Não. Isto é uma ofensa à minha pessoa. Não Portanto, é. eu volto a dizer, se o senhor não me permite que eu faça as questões, não temos mais nada a dizer antes da votação. Votamos e depois fazemos uma declaração de voto. O que eu lhe disse foi que não seria sério da sua parte e da minha estarmos a fazer uma discussão em que nada se enquadra com o ponto. E isso eu não posso permitir. Portanto, pode-se ter aqui uma perspectiva de vitimização, de dizer que eu não estou disponível para responder. Tudo isso é falso. Discutir este ponto, que é a aprovação desta contratação, é o que nos traz aqui ao dia de hoje. Tudo o resto já foi discutido, não seria sério nem da sua parte, o que não faz de si uma pessoa não séria, não é isso que eu estou a dizer, nem seria sério da minha parte estar aqui a discutir algo que não está para discussão. É isso que eu lhe estou a dizer. Tudo o resto, dou-lhe todo o tempo que seja necessário para colocar as questões. Tudo o que não tenha a ver com o ponto, não posso permitir. É isso que eu lhe estou a dizer. Portanto, dou-lhe novamente a palavra para fazer todas as perguntas que entenda sobre este ponto. Sr. Presidente, eu volto-lhe a dizer, as perguntas que nós estamos a fazer
é sobre aquilo que vai ser utilizado estes 3,8 milhões de euros. Se o Sr. Presidente não me deixa usar a palavra, não tenho mais nada por dizer antes da votação. Mas é por isso que eu não lhe posso permitir essa pergunta, porque o que está aqui em causa não é onde o dinheiro vai ser aplicado. É a quem é que vamos adjudicar esta contratação. Por isso é que essa pergunta não é enquadrável no ponto. Sr. Presidente, nós quando pedimos dinheiro é para uma finalidade, é para construir alguma coisa. E nós queremos saber o que é que o senhor vai construir, que ainda não nos disse. Portanto, se o senhor não permite que eu faça as perguntas, não vamos estar aqui neste bate-boca que o senhor não está a ser nada democrático. Portanto, se não permite que eu faça as perguntas, passemos à votação. Não ser democrático era dar-lhes as mesmas respostas quando essa discussão foi encetada. Aliás, eu não percebo como é que a senhora vereadora não sabe onde é que o dinheiro vai ser aplicado quando eu lhe enviei todos esses elementos. É uma coisa que me faz alguma estranheza, porque toda a informação que foi solicitada foi enviada e temos as datas que podem provar isso e posso trazê-las aqui. Portanto, o que está aqui em causa é, como é? Contratamos o Montepio para ter um empréstimo para fazer a reconstrução da Ruda ou não? Não gostamos da proposta do Montepio, vou votar contra. Certo? Certíssimo. Não concordo, mas é a democracia a funcionar. Disse onde o dinheiro vai ser aplicado. Isso já foi falado e eu volto a repetir, que é para os senhores perceberem porque é que eu não estou a permitir a pergunta. Contratação de empréstimo de longo prazo para financiamento de empreitadas de reconstrução e reparação dos danos causados pelas intempéries. 3,8 milhões. Aprovar a presente proposta a remeter à Assembleia Municipal. Portanto, o que está aqui em causa é a autorização, está ali escrito, autorização para a contratação do empréstimo de longo prazo destinado ao financiamento de empreitadas. Estão a ver? A linha aí, ou a linha 1, que está ali a ser projetada. Portanto, eu não estou a inventar nada. Está à vossa frente. Portanto, digam-me o que é que aquilo tem a ver com a pergunta que a senhora vereadora me está a fazer, que é onde é que vamos aplicar? É isso que está ali? É isso que está. O que é atentatório da honra é dizer que eu não sou democrata porque estou a exigir que o ponto seja respeitado. Isso é que é tentatório contra a senhora vereadora. Dizer-lhe que estou disponível para responder a todas as perguntas que tenham a ver com a proposta, penso que é a única atitude democrática que eu posso ter e é essa que eu estou a ter. Insistindo em fazer as mesmas, realmente é um impasse e passamos à votação. Há outra questão que é, e que deixa à consideração, que é, se a declaração não for sentido da proposta, o que é que podemos concluir? Porque estou a antecipar, e peço já desculpa se não for o caso, de que a declaração nada vai ter a ver, ou pouco vai ter a ver, com a proposta. Mas isso veremos a seguir. Passamos então à votação. Então quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção dos Juntos por Arruda. Faz favor, Sra. Vereadora. Os Juntos por Arruda vota novamente em abstenção este ponto da contratação de empréstimo de 3,8 milhões de euros. Porque nós temos aqui algumas perguntas que o senhor continua a dizer que não são da praxe deste ponto, mas nós continuamos. E eu vou deixá-la escrita em ata nesta declaração. Nomeadamente, se já haveria uma resposta da CCDR perante aquilo que foi identificado como prejuízo de 20 milhões de euros, que na documentação enviada à CCDR e posteriormente disponibilizada a esta bancada surgem identificadas várias intervenções e extensões significativas de vias afetadas. Gostaríamos de saber se essas extensões correspondem apenas às zonas efetivamente danificadas ou à totalidade das vias referenciadas, como por exemplo, e olhemos para a caracterização dos danos aqui em São Tiago dos Velhos, temos a Estrada da Contradinha, em que foi reportado 5.070 metros. A Estrada da Carvalha, onde foram reportados 1.020 metros. E temos outros exemplos. Uma outra terceira questão, dos 3,8 milhões de euros do empréstimo, qual seria a afetação prevista por intervenção, que obras seriam executadas prioritariamente e quais ficariam dependentes do financiamento adicional? E a última questão, que atendendo ao histórico recente de execução de investimentos e à demora verificada noutros processos de reconstrução
Que garantias pode o Executivo dar de que as obras previstas serão lançadas e executadas dentro dos prazos que justificam a contratação deste financiamento? Como, por exemplo, foi feito um empréstimo de 2,6 milhões em outubro de 2023, da qual o Executivo do PS apenas utilizou 1 milhão, deixando vencer 1,6 milhões em janeiro de 2026. Senhor Presidente, se não houve capacidade para executar 2,6 milhões, que segurança nos dá de que vai conseguir executar 3,8 milhões de euros? Depois temos as intempéries de 2022, que só agora em maio ou junho de 2026 é que foi adjudicado para a ponte dos 4 caminhos das Cardosas. Nós continuamos firmes na nossa convicção e pretendemos esclarecer estes aspectos que consideramos fundamentais por uma avaliação plenamente informada deste processo pela bancada de Juntos do Arruda. Vota abstenção por não termos estes esclarecimentos que são necessários e que são prementes para podermos dizer sim a um contrato de empréstimo de 3,8 milhões de euros. Esta posição não representa oposição à reconstrução do Conselho. Representa, sim, a exigência de rigor, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos e na definição das prioridades que irão marcar a recuperação de Arruda dos Vinhos, porque para nós, Sr. Presidente, é muito importante também não endividar as nossas gerações futuras. Obrigado. Tenho uma declaração de voto. E pelos vistos acertei, não é? Porque a declaração de voto nada tem a ver com a proposta. Votamos favoravelmente a contratação deste empréstimo porque entendemos que nas circunstâncias excepcionais que o Conselho da Arruda dos Vinhos enfrenta, esta é uma decisão de responsabilidade política, de necessidade e de defesa do interesse público. As intempéries que atingiram o Conselho provocaram danos significativos em infraestruturas, equipamentos e espaços públicos, afetando a vida das populações, a atividade económica e a normalidade do funcionamento de diversos serviços. Perante esta realidade, o município tem o dever de agir com rapidez, eficácia e sentido de responsabilidade. A reconstrução e reposição das condições de segurança não podem ficar dependentes de processos demorados, de indefinições administrativas ou da expectativa de apoios que tardam em chegar. As populações exigem respostas concretas e os autarcas têm a obrigação de as garantir. Este empréstimo não representa uma opção política desejável em circunstâncias normais. Representa, isso sim, uma solução inevitável perante a urgência das intervenções necessárias e perante a insuficiência dos apoios disponibilizados pela Administração Central para fazer face à dimensão dos prejuízos registados. Consideramos que o Governo deveria assumir uma responsabilidade acrescida no apoio aos municípios afetados por fenómenos climáticos extremos, assegurando mecanismos mais céleres e adequados de financiamento. Não é aceitável que as autarquias sejam frequentemente chamadas a suportar, quase sozinhas, encargos que resultam de situações extraordinárias e que ultrapassam largamente a sua capacidade financeira normal. Ainda assim, entre esperar indefinidamente por soluções externas ou avançar com os meios ao alcance do município para devolver segurança, mobilidade e qualidade de vida às populações, entendemos que a escolha responsável é avançar. Este voto favorável é, por isso, um voto pela reconstrução de Arruda dos Vinhos, pela proteção das populações, pela recuperação dos equipamentos e infraestruturas afetados e pela defesa do futuro do Conselho. Num momento exigente como este, o interesse dos arrudenses deve prevalecer sobre qualquer outra consideração. É este princípio que fundamenta a nossa posição e o nosso sentido de voto. O contrário é não querer reconstruir Arruda, é fugir às responsabilidades. Disse. Passamos então agora ao ponto seguinte, que é um pedido de autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais para diversos procedimentos concursais. Portanto, o que está aqui para deliberação e que depois vai para a Assembleia Municipal é a autorização para a assunção de compromissos plurianuais que totalizam esse valor que está ali identificado e, obviamente, que a designação dos procedimentos concursais também está ali,
tendo duas naturezas específicas. Portanto, o primeiro respeita à contratação, como podem ver ali, dos recursos municipais para o próximo biénio. O valor estimado do procedimento reflete a expectativa do aumento dos encargos face ao contratante, ao contrato atual em vigor e à valorização salarial, entretanto, ocorrida e ao reforço da frota e demais equipamentos municipais. Portanto, isto ali, a primeira parte. A segunda parte refere-se propriamente à empreitada de remodelação das infraestruturas de circulação pedonal e drenagem pluvial na estrada 115/4 e na ligação ao Parque das Rotas, que é aquela questão também das corredoras que eu já falei aqui hoje. Portanto, houve um atraso no arranque das obras, portanto, tem que haver aqui um reajuste, por assim dizer, considerando o prazo contratual e aquilo que é a afetação em termos do ano 2026 e de 2027, que está ali identificado. Portanto, é isto que está aqui em causa. Eu estou disponível para fazer mais esclarecimentos, o Dr. Bruno Água que está aqui também, portanto, dou-vos agora a palavra. Não tenho nenhuma questão. Então, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora, o ponto número 5 é o procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho do mapa de pessoal do município da Ruda dos Vinhos em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria técnico superior na atividade de engenharia civil, afete ao GAT, o Gabinete de Apoio Técnico da DOAQV, Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida. E o que vem para deliberação é precisamente a autorização para a abertura do procedimento concursal. Portanto, é uma área que tem sido muito importante para nós, com grandes desafios. Já hoje falámos aqui nas questões do PDM, portanto, estamos a falar naquilo que são a fiscalização de obras, gestão de empreitadas, portanto, execução de projetos, portanto, é uma área com muitas solicitações, uma área nevrálgica, que requer aqui um investimento do ponto de vista dos recursos humanos, e é isso que vem aqui para nós deliberarmos e discutirmos na reunião de Câmara de hoje. Não sei se tem alguma questão. Não havendo, passamos também, então, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6º é um estágio curricular do IFP, Centro de Emprego e Formação Profissional da Amadora, técnica de serviços jurídicos. Portanto, o que vem aqui para deliberação é a aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre o município da Ruda e o Centro de Emprego e Formação Profissional da Amadora, o IFP. Portanto, não tem encargos. Portanto, aqui a ideia é desenvolver este estágio. O relacional aqui é a aproximação entre o meio académico e a realidade profissional e, portanto, proporcionar esta experiência em termos de contexto real de trabalho. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 7º é o apoio ao desenvolvimento associativo. Portanto, vem aqui a discriminação dos pontos das diferentes entidades que concorreram ao apoio ao desenvolvimento associativo. São 17 candidaturas e esta pontuação foi encontrada com base no regulamento de apoio ao desenvolvimento associativo. Não sei se tem alguma questão. Passamos então também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 8º é a proposta de fixação valor-hora de compensação económica para jovens participantes no programa Arruda Mais Jovem, portanto, fixar o valor em 3,5 € para a compensação económica, à qual acresce também o bono de refeição previsto no articulado referente ao regulamento do programa Arruda Mais Jovem. Portanto, isto é uma iniciativa do município, como sabem, que tem
ver com um conjunto de atividades que são propostas aos nossos mais jovens, em termos de ocupação de tempos livres. Este é o valor que fica aqui estipulado para haver aqui, para serem ressarcidos também por aquilo que é o seu trabalho. Não sei se há alguma questão. Vereador Joaquim Diniz, por favor. Sr. Presidente, neste ponto gostaria de colocar duas questões. Uma tem a ver com o valor que é mencionado, portanto, agora na proposta, e a questão é se este valor já tinha sido informado previamente ou se já estava fixado portanto, pela Câmara. E a outra questão é quando é que será, ou quando é que terá início o programa, se será em julho, se será em agosto. Obrigado. É o mesmo da edição anterior, portanto não sofreu alteração. A data eu penso que é julho, passível de confirmação, mas penso que o início é em julho, acho que não estou enganado. Não sei se há mais alguma questão. Então. Sim. Gostaríamos de deixar uma nota de recomendação ao Executivo, no sentido de que, nos anos seguintes, a fixação do valor hora deveria ocorrer antes de 1 de junho, preferencialmente, juntando com a divulgação da abertura do programa, para evitar qualquer dúvida sobre a informação disponibilizada aos candidatos, permitindo aos interessados o conhecimento prévio de todas as condições da participação. Obrigado. Sim, eu percebo e acho que faz sentido a recomendação, mas como não houve alteração, por isso é que não foi conjunta, mas faz sentido e agradeço a recomendação. Ponto número 9, agora com o som. Eu falo alto, portanto. É a doação de leite escolar pela Parmalat. Portanto, aqui o que está em causa para deliberação é aceitar a doação de 1.080 unidades de leite escolar e emitir a certidão desta deliberação. Portanto, isto vem aqui ao abrigo, como habitual, da lei do mecenato. Portanto, está ali apresentada a proposta. Não sei se tem alguma questão. Então, passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto número 10 é uma isenção de pagamento pela taxa, pela emissão da licença especial de ruído para o exercício de atividades ruidosas temporárias, cujo requerente é a fábrica da Igreja da Nossa Senhora da Salvação de Arruda dos Vinhos e vem aqui para ratificação. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Também para ratificação, vem aqui a isenção do pagamento de taxas referentes à emissão da licença especial de ruído para o exercício de atividades ruidosas temporárias e das 3 vistorias aos recintos improvisados das Pamplonas, cujo requerente é a Associação Recreativa Amigos do Telheiro. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto número 12 é uma isenção do pagamento pela taxa pela ocupação da via pública e inscrição no mercado oitocentista da Rua dos Vinhos nesta edição de 2026 e o requerente é aplauso pontual à Associação Dance Life Academy. Não sei se há alguma questão. Passamos então à votação também. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Mas esta já é a 12. Onde é que está a 12? A 12 não é para ratificação. As outras eram para ratificação. Só como é que é para ratificação aqui. O ponto 13º é um PALA, Programa de Apoio Local ao Arrendamento, que reúne condições de elegibilidade, que está ali a ser projetado. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
O 14º é a aprovação de trabalhos complementares, prorrogação de prazo de empreitada em minuta de contrato adicional ao contrato de empreitada de projeto de substituição de vãos e balcões de atendimento do Centro de Saúde da Rua dos Vinhos e substituição de vãos do Centro de Saúde de Arranhol. Portanto, vem aqui para aprovação, são estes trabalhos complementares, no valor de 21.560 euros, e aprovar a prorrogação do prazo de empreitada em mais 60 dias e a minuta do contrato adicional. Não sei se há alguma questão. Sónia, por favor. Sr. Presidente, queríamos só saber que obras já foram efetuadas nos Centros de Saúde de Arranhol e da Ruda e, contando com esta prorrogação do prazo para quando se prevê o término das obras e quando começa a ser contabilizado os 60 dias. Relativamente aos valores, se o existente na rúbrica é suficiente para estas alterações. Sim, a resposta é sim. Aliás, isso está na minuta ali na proposta, propriamente dita. Em termos de prorrogação, o que diz aí na proposta é com um prazo de execução de 150 dias e o justificativo é a falta de mão de obra e a dificuldade de aquisição de materiais desde 19 de maio de 2025 até 5 de outubro de 2025. Portanto, não, eu estou a dizer, o prazo de execução é de 150 dias e agora a prorrogação é de 60. E o que está aqui para ser feito, que está ali na proposta, é relativamente aos materiais que são usados. Em Ruda, relativamente aos vãos, foi proposto uma mais-valia na qualidade do vidro e respectiva caixa exterior. Aliás, eu estou a citar a proposta. Bem como o reforço da segurança, dado ao mau estado das portas inox e, na sequência, a interligação com os novos vãos e janelas. E depois, Ranhó, os vãos deixam de serem inox e passam a ser em PVC para cumprir a certificação, mas não, a questão do valor mantém-se. Portanto, são estas alterações. É isto, não é, arquiteto? Pronto. Tá. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O último ponto da ordem de hoje é uma caducidade do processo de licenciamento relativo a um condomínio fechado com 4 habitações, que estão ali devidamente identificadas. Portanto, a razão que vos traz aqui é habitual, não houve impulso processual. Portanto, aqui o que vem a caducidade, o que leva à caducidade é precisamente essa falta de impulso processual. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ok. Vou só assinar agora aqui os documentos para conhecimento, que é o resumo diário da tesouraria e o licenciamento de obras particulares. A transmissão nunca funcionou, certo? Okay. Então não há perguntas de caso. Então peço só para aprovarmos a minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Está tudo? Posso encerrar? Anabela, está? Isso depois eu assino no fim. Bem, então agradecer a presença de todos. Infelizmente não conseguimos ter o público em casa a assistir, mas agradeço ao que esteve aqui estoicamente a assistir à reunião de hoje. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Tenham um bom resto de fim de semana e também aqui ao Executivo e aos colaboradores e à Escola Profissional Gustavo Eiffel o agradecimento e também aqui à Sociedade de Dados Eiros o meu muito obrigado. Muito obrigado.